Olá, hoje eu vou apresentar um experimento 5 teórico da nossa disciplina de prática de eletromagnetismo, em que o nosso tema são as antenas. O que é uma antena, né? Uma antena é um dispositivo que consegue transmitir ou receber ondas eletromagnéticas. Ela funciona convertendo um sinal elétrico, ou seja, uma corrente, em uma onda eletromagnética, seja para transmitir dados ou ela faz o reverso também, recebendo ondas e convertendo isso num sinal elétrico. Como é que essa antena funciona, né? A gente até consegue ver aqui, né, nesse nosso vídeo, como foi dito, a gente tem uma corrente alternada aqui, que é ela que é o nosso sinal, né? E aqui a gente pode ver a geração do campo elétrico, nós não conseguimos ver o campo magnético, mas como nós sabemos, ele é perpendicular ao nosso campo elétrico, e aqui a gente consegue ver isso acontecendo, né? Mas como é que isso funciona, né? Bom, as antenas, elas são alimentadas por uma corrente alternada, né? Que ela oscila numa frequência determinada que a gente determina para codificar o nosso sinal, seja uma imagem, um vídeo, um documento, a nossa rede Wi-Fi. Então, é por meio dessa corrente que a gente vai passar a nossa informação, os nossos dados, né? E a depender da frequência, da amplitude, do comprimento de onda do nosso sinal elétrico, nós vamos ter parâmetros diferentes da nossa onda eletromagnética gerada. E é isso que nos permite conseguir utilizar as antenas, conseguir transmitir e receber esses dados de forma tão eficiente. Mas como é que isso funciona, né? Como dito, a gente utiliza uma corrente alternada e nós podemos ver aqui nessa imagem, no nosso exemplo aqui de uma antena, nós temos a representação da nossa corrente e nós vemos aqui, nós sabemos, é importante mencionar, que para essa corrente existir, nós temos um campo elétrico ali no nosso condutor. Mas é importante diferenciar e entender que o campo elétrico que gera a nossa corrente, ele está confinado ao nosso condutor. Não é esse o campo elétrico que a gente está mencionando quando a gente está falando de ondas eletromagnéticas. Mas nós conseguimos ver aqui no nosso desenho, na nossa figura A, né? Nós vemos aqui o nosso campo eletromagnético, o nosso campo elétrico, né? A nossa força elétrica que está fazendo essa corrente existir ali. E nós sabemos que nós vamos ter ali o nosso campo magnético, né? E essa é a primeira parte, né? A nossa lei de Ampère nos diz que se nós temos uma corrente variável, nós vamos ter ali a geração de um campo magnético variável. Aqui na nossa figura B, a gente consegue ver que nesse exemplo, aqui em que nós temos aqui a corrente, ela está subindo, né? Nós vamos ter aqui um campo magnético que ele está na direção entrando na nossa tela. E o que acontece? Que não é até mostrado aqui nessa figura, porque que a gente só vê o nosso campo magnético sendo gerado, mas nós sabemos pela lei de Faraday que quando nós temos um campo magnético variável, isso gera um campo elétrico variável. E como dito, é importante diferenciar. Aqui nós estamos tratando do campo elétrico variável criado pelo nosso campo magnético variável. E ele irá se espalhar, né? Ele irá se propagar pelo espaço. Isso é diferente do nosso campo elétrico que gera a nossa corrente, que está confinado ali o nosso condutor. Então, nós vamos ter a corrente, que, como a nossa lei de Ampère-Maxwell nos diz, vai gerar um campo magnético variável que se propaga no espaço, e, como a nossa lei de Faraday nos diz, esse campo magnético variável vai estar associado a um campo elétrico variável, que irá também se propagar na mesma direção, só que a direção ali em que ele está oscilando vai ser perpendicular à direção em que o campo magnético está oscilando. E agora que nós sabemos como é que funciona uma antena, a gente pode partir para a nossa simulação. E nós vamos simular antenas microstrip de dois formatos diferentes, uma retangular e uma triangular, no nosso ANSYS, né? Então, agora nós já sabemos como funciona, a gente pode partir para nossas simulações. Então, agora nós vamos começar as nossas simulações das nossas antenas de microfita, iniciando pela nossa antena, em que a microfita tem um formato retangular.
Nós vamos utilizar as dimensões que foram passadas pelo professor, baseadas no projeto de referência. E aqui já foi criado o projeto no Maxwell, no caso deve ser 3D, que nós vamos modelar em 3 dimensões. Já foi nomeado aqui o nome correto e já está tudo salvo. Nós vamos começar, então, primeiramente, criando o nosso substrato, o nosso dielétrico, né? Então, aqui nós criamos uma caixa, que nós vamos atribuir aqui as dimensões. Nós temos aqui 28,1 milímetros, 32 milímetros e 0,794 milímetros. E esse aqui vai ser o nosso dielétrico. Em seguida, nós atribuímos aqui o material desse nosso dielétrico. Então, aqui nós temos o nosso material aqui. Então, aqui já foi atribuído o material aqui. E nós passamos para a nossa segunda parte, que é agora a criação realmente da nossa microfita e do nosso plano terra. Então, nós vamos aqui agora criar o nosso plano terra. Como é que nós vamos fazer? Nós já temos uma face, né? Então, nós não precisamos criar outra caixa, nem nada do tipo. Nós podemos aqui orientar a nossa vista. Então, esperamos aqui o ANSYS. E, em seguida, nós vamos selecionar aqui. Então, já tem aqui o módulo de seleção a face, né? Nós vamos selecionar essa face. Nós vamos clicar com o botão direito. E aqui, nós podemos criar um objeto a partir dessa face. Então, nós vamos ter aqui o nosso plano de terra, né? Que é criado. E aqui, agora, nós precisamos atribuir a espessura desse plano terra, né? Então, deixa eu ver se isso foi determinado aqui nas nossas referências. Não, mas como a gente está tratando aqui de uma folha, né, um plano, então a gente pode atribuir uma espessura pequena, principalmente considerando aqui a espessura que nós temos no nosso dielétrico. Então, nós selecionamos aqui e nós atribuímos aqui, né, espessamos esse nosso material. Então, podemos colocar aqui 0,1. Nós vemos aqui que agora nós temos o nosso plano terra. Nós podemos até mudar a cor dele aqui para ficar certinho, para a gente conseguir visualizar. E aqui podemos mudar até o nome aqui. Então, aqui nós temos nosso dielétrico. Nós podemos atribuir uma cor diferenciada para a gente conseguir visualizar aqui ele. Podemos escolher uma cor aqui. Por exemplo, esse rosa. Vamos ver. Aqui não dá para ver muito bem. Deixa eu ver aqui. Opa. Vamos ver outra cor aqui. Podemos utilizar esse cinza aqui. E aqui renomeamos aqui. Para a gente colocar aqui que a gente está falando do nosso plano terra. E agora sim, nós vamos, de fato, aqui criar em cima a nossa microfita. Então, vamos orientar aqui para ficar mais fácil um pouco. Então, nós vamos criar aqui uma caixa. Vamos criar aqui uma caixa em uma posição, uma certa posição. Então, aqui nós
Agora, nós colocamos aqui os nossos dados da posição. Então, aqui nós temos o nosso eixo X. Nosso tamanho aqui. E aqui também nós podemos atribuir uma dada espessura. Vamos até colocar um pouco. Vamos trocar a nossa cor aqui. Colocar o nosso nome. Então, aqui nós atribuímos aqui o nosso material. Em que aqui nós vamos utilizar o cobre. Inclusive, precisamos atribuir ao nosso plano terra também. Vamos ver aqui se está tudo certo aqui. Então, nós temos aqui, tá tudo certinho. Deixa eu até colocar aqui para 0,15 também. Temos aqui, agora conseguimos visualizar bem. E nós criamos aqui o restante. Vamos aqui. Agora nós criamos aqui a nossa linha de alimentação, né? Então aqui nós temos as dimensões. Então nós temos aqui Então, primeiramente, antes de continuar, primeiro eu corrigi aqui que a gente estava usando o Maxwell e na verdade tem que ser o HFSS. E nós precisamos aqui unir essas duas partes. Então, nós selecionamos e utilizamos aqui a nossa operação para unir as duas partes. Agora, nós podemos aqui criar o nosso port, né, que é onde vai entrar para a nossa linha de transmissão. Então, a gente tem que trocar aqui o nosso plano. E aqui nós criamos ele, selecionamos aqui. E definimos os tamanhos. Então, nós temos aqui os tamanhos. Trocamos a cor aqui. E em seguida, aqui a gente seleciona para definir aqui que nós temos essa entrada, esse port. Então, a gente vem aqui, vamos selecionar. Então, aqui nós vamos definir a nossa linha de integração.
E com isso a gente tem aqui o nosso port, né? Tivemos problemas aqui no computador, mas agora voltando. Em seguida, agora a gente já tem aqui o nosso port, a gente vai criar aqui a nossa região. Então, nós definimos aqui a condição de contorno. Opa, novamente voltou aqui para HFS e para o Max. Deixa eu voltar aqui. Então, agora sim tá certo aqui. Vamos criar a nossa região aqui de novo. Vou até deletar esse daqui para não ter erro. Tá. Então a gente já tem aqui a nossa região. Agora a gente vai colocar aqui, vamos definir aqui que se trata do ar. E vamos aqui definir a nossa condição de contorno aqui. Então, agora nós já temos aqui a nossa região. Em seguida, já podemos vir aqui fazer o nosso setup com 7.5 GHz, que foi a frequência solicitada pelo professor. E agora, nós precisamos definir aqui como é que nós vamos retirar os nossos resultados, né? Então, a gente vem aqui. Nós vamos criar primeiro em 3D. Então, vendo aqui os valores certinhos. Aqui 0. Aqui é 360. Embaixo também. De 0 a 360. Isso para o nosso gráfico que vai ser em 3D. E agora fazendo a mesma coisa, só que agora para o nosso gráfico que vai ser em 2D. Nós temos 0, 180, 0. Aqui nós temos menos 180 e 2. Ok. Em seguida, nós vamos escolher aqui nos resultados. Vamos criar aqui o nosso report. Aqui. Nós queremos o ganho, aqui no caso em decibéis. E a mesma coisa, só que agora nós queremos em 2D. Agora vai ser nosso radiation pattern aqui. Com isso a gente já pode vir aqui fazer a nossa validação e já podemos fazer aqui a nossa análise. Então aqui agora nós já temos os nossos resultados, nós podemos vê-los aqui. Então aqui nós temos o nosso resultado em 3D da nossa antena de microfibra retangular. Então, nós vemos aqui o padrão, né, aqui da nossa radiação. Nós vemos aqui, ó, aqui é o nosso eixo, né, que ele ainda chega a ter um pouco de radiação para baixo, mas não é muito, então ela é mais direcional. E aqui nós podemos ver mais ou menos o padrão, né, que ela toma.
E aqui vemos o nosso gráfico em 2D. Então, aqui nós vemos aqui o nosso gráfico em 2D. E agora nós podemos utilizar essa mesma geometria, tudo que a gente fez aqui, para fazer a nossa antena de microfita triangular. Então, aqui, deixa eu ver se eu consigo fazer uma cópia aqui. Acredito que não, vou editar aqui mesmo, não tem problema. Mas então aqui a gente só precisa mudar essa geometria. Então a gente vai vir aqui, onde a gente definiu aqui a nossa microfita, primeiro a gente retira essa união que a gente fez aqui. Com isso vocês vão ver que aqui a nossa linha de transmissão ela vai perder aqui o nosso material que a gente tinha designado, então a gente vai ter que designar de novo o cobre. A gente escolhe aqui novamente. E aqui a gente vai, no caso, apagar aqui. Então nem precisava ter. Opa, quer dizer, aqui. Nós vamos apagar essa daqui. E nós vamos fazer agora aqui o nosso triângulo. Eu havia gravado, mas tive um problema aqui. Mas só para mostrar que agora nós vamos para a nossa antena triangular. E como que eu fiz aqui? O que foi feito é que eu desenhei utilizando as linhas aqui, os pontos que nós tínhamos. E então eu peguei o nosso sheet, né, que foi criado. Então eu peguei a nossa folha que foi criada e eu coloquei a espessura e aqui inclusive deixa eu pausar aqui porque faltou aqui inclusive unir. Mas então deixa eu unir aqui antes de... Deixa eu ver se ele para aqui. Deixa só eu abortar aqui. Isso. Então aqui eu criei utilizando a mesma espessura. E agora nós vamos unir aqui, né? Então, o nosso patch, o nosso feed. Unimos. E agora sim, nós podemos simular. E aí aqui agora nós temos os nossos resultados. Aqui deixa eu ver se eu ainda consigo abrir o anterior. Então, esse aqui são os nossos resultados. Ó. Esse aqui era, se eu não me engano, o anterior. Vou até conferir depois. Não, na verdade ele não era o anterior, mas aqui são os nossos resultados para nossa antena triangular. Então, deixa eu ver se eu consigo até colocar aqui no eixo Z. Aqui.
Então, aqui nós temos os nossos resultados.